A gente vai ler o primeiro texto em Gênesis 1, do verso 1 ao verso 4. Vamos lá, diz assim: no princípio, criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Amém, queridos? Glória a Deus. De onde vem essa palavra Bereshit? Vem do primeiro versículo, do primeiro capítulo. Nós acabamos de ler. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. A primeira palavra que aparece no texto, lá no seu idioma original, é Bereshit. No princípio. Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus. Então é a primeira palavra que aparece na Bíblia no seu idioma original. E agora o que eu quero trazer para você como entendimento nessa noite é que no princípio, que nós acabamos de ler, não pode estar falando de tempo, não pode estar falando de cronologia, porque no verso 2 vai dizer que o Espírito já se movimentava sobre a face das águas. Então já havia uma criação, já havia águas sobre a terra, e a Bíblia não fala quando isso aconteceu. Você vai ver lá em Isaías 45:18, que a Bíblia diz que o Senhor criou a terra e não a criou vazia, muito pelo contrário, Ele criou para que a terra fosse habitada. Então, no princípio não está nos trazendo uma ideia, uma compreensão de período cronológico, porque a gente não sabe quando isso aconteceu. E inclusive, não poderia estar contando o tempo, porque o sol só foi criado em Gênesis 1:14, e a partir desse momento o tempo começou a ser contado, a partir do momento que o sol começou a fazer o seu movimento de rotação e translação. Então só a partir de Gênesis 1:14 que de fato começa a contagem do tempo através do sol. Até então não tinha como. Então no princípio, você está comigo? A palavra ela é mais objetiva, mas é nível exousia, então você tem que estar ligado aí, amém? Para não fritar o cérebro. Então no princípio sempre foi uma interrogação. Você vai em Israel, você vê os grandes rabis estudando e tentando compreender sobre o que é o princípio, uma vez que não fala de tempo, não fala de cronologia. O que é esse princípio? O que é o Bereshit? Eu quero que você coloque o seu coração em Deus, pois o Senhor vai nos trazer palavra, vai nos trazer realmente uma revelação poderosa. O nosso apóstolo nos ensina que a nossa vida ela só vai até onde vai a nossa revelação. E eu sei que tem pessoas aqui que já ouviram isso, mas tem pessoas que não. E eu quero te dizer que essa palavra que nós estamos prestes a ouvir, ela tem a capacidade de mudar o seu modo de viver o cristianismo, e você nunca mais ser o mesmo. A partir do momento que você entende o Deus que você serve, a partir do momento que você entende a dimensão do Deus que você adora, a tua vida não tem como mais ser a mesma. Então, é uma interrogação. No princípio, o que é no princípio? O que é no princípio? Eu preciso te falar um pouquinho sobre essa palavra, Bereshit. B, é como se a gente, eu não tenho um quadro aqui, eu tenho que começar a trazer quadro no Reborn também. B, espaço, Reshit. Isso forma a palavra Bereshit, ok? B é uma preposição que vem antes da palavra. E B pode significar algumas coisas. Se você estiver anotando, é interessante, amém? Amém? Está aqui comigo, crente? Glória a Deus. B, só B, B-E. Se você estiver anotando, é em, no, para e através de. Ok? Em, no, para e através de. Ok? Isso significa B, a preposição. E aí nós temos Reshit. Reshit é uma palavra que tem origem na palavra Rosh, que significa cabeça em hebraico. E traz também algumas compreensões. B significa em, no, para e através de, ok?
Reshit significa cabeça, primeiro, primogênito, primazia. Cabeça, primeiro, primogênito e primazia. Então, nós temos B, preposição, Reshit, a palavra que tem esses significados. Cabeça, primeiro, primogênito e primazia. Agora nós temos um texto muito interessante no Novo Testamento, escrito pelo apóstolo Paulo. Eu gosto do apóstolo Paulo porque ele foi um homem que viveu as revelações de Deus. É um homem que escreveu com revelação, não foi um homem que viveu uma vida rasa. Ele mergulhou profundo nos mistérios de Deus. E aí ele escreve o texto lá de Colossenses 1:15. Por gentileza, vamos ver no telão, se possível. Colossenses 1:15. Glória a Deus. A Vitorinha não está aí, né, para dizer que dar glória a Deus é de graça, né? Glória a Deus, aí uma irmã avivada, glória a Deus. Aviva o teu povo, Senhor, nesse tempo, nessa hora, em nome de Jesus. Vamos lá, Colossenses 1:15. Isso aqui é o apóstolo Paulo escrevendo, ok? Só que ele está escrevendo com revelação, e você vai entender a revelação. O qual, esse texto está falando sobre Jesus, ok? O qual, ou seja, Jesus, é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Eu já começo a me arrepiar. Visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Olha só, Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Será que você pode aplaudir bem forte ao seu Jesus? Aleluia, aleluia. Eu te pedi para anotar porque é muito importante. Nós acabamos de ler aqui tudo aquilo que Gênesis 1 fala e carrega na simples palavra Bereshit. O apóstolo Paulo estava escrevendo esse texto, compreendendo do que se tratava o Bereshit. Você vai ver Apocalipse 3,14, por gentileza, coloca no telão. Apocalipse 3,14. Olha só, se você tem a sua Bíblia onde as palavras de Cristo estão em evidência, vai estar em vermelho aí. E veja o que diz. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém. Veja bem, Jesus está falando e Ele mesmo vai se dar nome. Presta atenção, Ele mesmo vai se intitular. Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Meu Deus, o princípio da criação de Deus. Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio, o Bereshit. Aleluia. O princípio, Ele está se dando nome, Ele diz: eu sou o princípio. A gente tem uma ideia. Quem aqui já fez a catequese? Quem fez a catequese? Eu também fiz catequese. A gente aprende, até em algumas igrejas, na escolinha dominical, a gente aprende. Vamos ler Mateus 6:9. Coloca no telão. Mateus 6:9. Olha só. Quando Jesus ensina um modelo de oração para os seus discípulos, olha só como ele começa: Pai nosso que estás nos céus. É singular ou plural? Plural. Céus. A gente aprende que se a gente pega um foguetinho e começa a subir lá para o céu,
A gente vai passar o primeiro céu, o segundo céu, e aí a gente chega no terceiro céu. E aí lá no terceiro céu, no mais alto de todos os céus, vai ter um trono. Em algum lugar, lá no mais alto dos céus, vai ter um trono. E nesse trono, Deus vai estar assentado, dando a entender que Deus está em algum lugar dentro do universo. Essa é a compreensão que a gente tem, ok? Você vai subir, você vai lá no mais alto dos céus, e em um pontinho específico você vai achar o trono de Deus, onde Ele se manifesta lá. Gente, não foi isso que a gente leu em Mateus 6,9. Nós acabamos de ler: Pai nosso que estás nos céus. Então Ele não está em um pontinho. Se Ele está nos céus, é porque Ele está em todo lugar, ok? Por isso que Ele é chamado de onipresente, porque a sua presença, ó, ela toca tudo. A sua presença se espalha. Ele está nos céus. Eu quero te fazer uma pergunta, eu quero que você participe comigo, por favor. Antes de Deus, o que é que existia? Antes de Deus, o que é que existia? Nada. Então, consequentemente, tudo que foi criado só pode ter sido criado em Deus. Como tudo foi criado em Deus, por isso Jesus disse: Pai nosso que estais nos céus, porque todos os céus, tudo aquilo que os seus olhos podem contemplar e não podem contemplar também, em toda a imensidão do universo, tudo está dentro de Deus. Tudo está dentro de Deus. Então não é que Deus está em algum lugar, em um pontinho no universo. É que o universo é meramente um pontinho dentro de Deus. Tudo foi criado nele, por Ele, para Ele. E se você olha com o olhar da ciência, você vai entender que o universo está em constante expansão. Isso que é o mais impressionante: o universo não para de expandir, ele não para de crescer. E todo esse universo que os seus olhos não podem contemplar por tamanha dimensão, tudo isso Colossenses está dizendo que foi criado dentro dele. Nele foram criadas todas as coisas visíveis, invisíveis. Não tenta ficar achando explicação para isso, querido. Só creia. Creia e entenda a dimensão do Deus que você serve, onde a sua palavra nos revela que tudo que existe, visível e invisível, foi criado dentro dele. Agora você vai entender João 1. Agora você vai entender, vai fazer sentido para você. Vamos ler João 1. Olha só, João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Quando você abre a Bíblia, querido, e você começa a sua leitura lá em Gênesis, no princípio não está falando de tempo. No princípio está falando de uma pessoa. No princípio não está falando de um momento dentro da cronologia, não. No princípio está falando de Cristo. Cristo em toda a sua glória, Cristo em todo o seu poder, onde tudo foi feito nele, para Ele. Tudo é dele, a honra é dele, a glória é dele.
Ele é rei sobre tudo. Aleluia. E sabe o que é mais impressionante? É que aqui nós estamos vendo Cristo na sua essência, aquele que é o princípio, onde tudo foi criado nele, céus e terra foram criados nele. E aí você vê que em um determinado momento da história da humanidade, Adão, ele que vivia a plenitude da presença, ele que vivia uma íntima comunhão com o Senhor, por conta do pecado, ele foi desconectado, ele foi destituído da glória, destituído da presença. E como você sabe, por longos e longos anos o homem teve que viver sem a presença de Deus, sofrendo por conta do peso do pecado. E da mesma forma que o pecado entrou por um homem também o pecado teria que sair, mas só havia um homem capaz de fazer isso acontecer: Jesus Cristo, homem. Quando ele decide deixar a sua glória, nós temos o texto lá de Filipenses 2:5, que diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, antes ele despiu-se de sua glória, ele assumiu a forma de servo, forma de homem, e foi obediente. E por conta da sua obediência, Deus o exaltou de tal maneira que ele deu um nome que é sobre todo nome. É por isso que nós cantamos: pois sobre todo nome é o seu, porque a ele foi dado um nome que é sobre todo, um nome que é sobre todo nome, um nome poderoso, um nome glorioso. Ele é exaltado. Por isso que você vai entender lá em João 17:5, coloca no telão. João 17:5 vai nos falar de um momento em que Jesus está fazendo uma oração, e essa oração ela fica registrada. Olha só, Jesus fazendo uma oração, ele diz assim: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. É como se ele dissesse assim: Senhor, eu me esvaziei, eu vim para a terra, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. E agora eu peço que o Senhor me devolva aquela glória que eu tinha contigo antes que os mundos existissem. Ele foi fiel, e a sua fidelidade lhe garantiu que ele fosse exaltado acima de tudo, acima de todos. Só que antes de subir, querido, ele se apresenta aos seus discípulos, lá em Mateus 28:18, e ele faz uma declaração que é o coração da nossa escola.
as suas mãos. Pois sobre digno. Para todos sempre seja exaltado. Aleluia, aplauda bem forte ao Senhor. Aleluia. Pode continuar em pé. Eu preciso ler esse texto com você, Mateus 28, 18. Mateus 28, 18. Quando Jesus ressuscita e Ele aparece para os seus discípulos, Ele diz: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo poder no céu e na terra. Jesus está dizendo que Ele resgatou uma parte do poder? É isso que está escrito? Não, está dizendo que todo o poder me é dado no céu e na terra. 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Aleluia! E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém, 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 amém. Aleluia. Querido, presta atenção. Pelo amor de Deus, eu quis muito rapidamente fazer uma trajetória de Jesus. Aquele pecado original que te afastou de Deus, que te tirou a glória, que te tirou o poder. Graças a Jesus, Ele recuperou todo o poder. Todo o poder. Todo o poder. E por causa disso, porque Ele resgatou, porque Ele recuperou todo o poder, aí Ele disse: portanto, ide e fazei discípulos. O poder que Cristo resgatou, o poder que Cristo recuperou, tudo isso Ele entregou para a sua igreja. Tudo isso Ele entregou para você. Ele entregou para você, porque Ele subiu, mas Ele te deixou na terra. Ele subiu, mas a igreja está aqui e carrega todo o poder, toda palavra e toda a autoridade. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. O seu Deus é grande, querido. O seu Deus é grande. E o mais impressionante é que esse Deus, sendo tão grande, ainda assim Ele consegue habitar dentro de mim e de você. Isso é a coisa mais linda. O mais lindo, sabe? Obviamente a gente valoriza os milagres, os sinais. Quando uma cura acontece, quando um milagre acontece, é lindo de ver e tudo isso glorifica o nome de Jesus. Mas o maior de todos os milagres, o milagre mais lindo de todos, é ver Deus habitando, Deus morando dentro do homem. Esse é o mais lindo de todos os milagres. Eu quero saber se nessa noite nós temos pessoas que por alguma razão se afastaram da presença, se afastaram da glória da casa do Pai. Eu
Eu quero saber se tem pessoas aqui nessa noite que precisam voltar correndo.